Galera, vamos começar então função de segundo grau agora, tá? A função de segundo grau, vamos dar primeiro a apresentação dela para vocês. Vamos dar alguns exemplos de função de segundo grau, a saber. Nós saímos da função de primeiro grau agora, que era, por exemplo, 2x mais 3. Essa era de primeiro grau porque o x estava elevado a 1. A função agora de segundo grau, a diferença é que o x vai estar elevado a 2. Pronto. É o maior expoente da função que diz função de que grau que ela é. Eu tenho as equações de segundo grau incompleta e tenho as equações de segundo grau completa. Vocês também já viram isso no fundamental, não é novidade. Isso aqui é uma equação de segundo grau. O foco nosso aqui nessa função é obter o gráfico dela, né? Nós vamos construir o gráfico da função de segundo grau, assim como nós construímos o gráfico da função de primeiro grau. Para isso, nós vamos passar por 3 passos. E nesses 3 passos eu faço a revisão toda da função de segundo grau para vocês. Quem não viu ainda, começa agora, tá bom? E dúvida, falem comigo, tá? Tem o pessoal falando, quando o pessoal pede para dar uma parada, eu espero um pouquinho, mas precisa falar comigo para eu saber o compasso que eu vou usar. Tudo bem? Eu vou pegar o exemplo do livro de vocês. Essa função quadrática ou função do segundo grau, ela está na página 94. Ela está com função quadrática aí. Na página 94 começa. E ela dá uns exemplos de função de segundo grau de aplicação. A aplicação, por exemplo, da função de segundo grau é quando pede para a gente um valor máximo, para a gente achar o valor máximo de alguma construção. Por exemplo, quando eu lanço um objeto e esse movimento fica uma parábola, né? Eu lanço esse objeto com uma velocidade, uma altura e uma velocidade inicial x, ele vai fazer uma parábola, né? Posso fazer isso e posso jogar para cima também, ele vai fazer uma parábola. Ele vai ter um valor máximo, uma altura máxima que ele vai chegar. Essa altura máxima, ela tem uma formulinha para a gente achar, que a gente chama de vértice da parábola. Isso é uma aplicação prática da equação de segundo grau, por exemplo. Então, calcular a altura máxima que uma caneta que eu jogar atinge, né? Nesse lançamento. E tem outros exemplos que eles passam para vocês. Por favor, comecem a estudar a partir da página 94, tá? Com coragem, pessoal, com paciência, vai que vai dar tudo certo, mas vamos, gente, vamos, não dê moleza. O primeiro exemplo vai ser x ao quadrado mais x, tá? F de x igual a x ao quadrado mais x, agora é uma função de segundo grau, porque meu x está elevado a 2. Qual é o esqueletinho da função de segundo grau? Ela é assim, ax ao quadrado mais bx mais c, lembra? Ela tem até uma fórmula para a gente calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, e x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a. Com isso, eu vou achar 2 valores. E esses 2 valores, eles têm nome de raízes da função. A gente fazia até um estudo, que depois nós vamos conversar. Quando delta é igual a 0, são 2 raízes iguais. Quando delta é maior que 0, são 2 raízes diferentes. Quando delta é menor que 0, não existe raiz dentro do real. Lembra disso? Muito bem. Agora, independente do que for o delta, se é maior que 0, menor que 0, igual a 0, a gente constrói a parábola. Ela sempre vai existir, porque ela é uma função de segundo grau. E como eu faço para construir uma parábola? Eu vou obedecer 3 passos. A saber, primeiro passo. O primeiro passo vai ser achar as raízes da função. Para eu achar as raízes da função, é por esse delta aqui. Porém, neste caso,
A minha equação de segundo grau está incompleta, porque não tem o C. O que é o C? O C é o termo independente. Por que ele chama termo independente? Porque não tem X. Ele chama termo independente. Vocês lembram, na função de primeiro grau, que tinha o B, que era o termo independente, que não tinha X? E o B não era aquele cara que cortava o eixo Y? Aqui na equação de segundo grau vai acontecer a mesma coisa. Esse rapazinho aqui é aquele que vai cortar o eixo Y. Olha que beleza. Muito bem. Já que ela é incompleta, eu não vou achar o delta. Não precisa. Eu vou pegar essa função, que eu posso escrever assim, e vou igualar a zero para eu achar as raízes da função. Lembra? A raiz da função ou zero da função são os valores que zeram a função. Na verdade, quando eu acho as raízes da função, eu vou achar os valores agora que corta o x. Como eu resolvo essa equação de segundo grau, então, se não é pelo delta? Colocando em evidência. O que é colocar em evidência, para quem nunca fez isso? Colocar em evidência é dividir cada parcela pelo que eu coloquei em evidência. Esse rapazinho aqui eu coloquei em evidência, tá? Ele está em evidência, coloquei em evidência. Eu vou escrever a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Para eu colocar em evidência, eu tenho que dividir cada uma das minhas parcelas pelo que eu coloquei em evidência. Então, eu vou dividir isso aqui por x e isso aqui por x. Quando eu divido isso aqui por x, dá x, é ou não é? Conserva a base e subtrai os expoentes. X ao quadrado dividido por x dá x. E esse x dividido por x vai dar 1 pela mesma razão. Conserva a base e subtrai o expoente. Dá x elevado a zero. Qualquer número elevado a zero é 1, não é? Muito bem. Coloquei em evidência. E agora? Quando eu coloco em evidência, para eu resolver essa equação, eu faço assim. Quando eu tenho uma multiplicação, uma equação antes e uma equação depois, eu falo assim. Quem vem antes é igual a zero, ou quem vem depois é igual a zero. Em matemática, falar ou quer dizer os dois, tá? Então, tanto o x é igual a zero, como ele também é igual a menos 1. Por que ele tem dois valores? Porque é função quadrática, é função do segundo grau. Então, eu achei os dois valores que corta o eixo x, tá? Dá um pause, por favor, anota, dá uma olhada com calma, para eu ir para a segunda parte, tá bom? X igual a zero, x igual a menos 1 são as raízes da função, então. X igual a zero ou x igual a menos 1 são as raízes da função. É onde corta o eixo x. Agora, eu vou fazer a segunda análise, que é onde corta y, que é no C. Só que não tem no C, ela é incompleta. Então, ele vai cortar no zero. E a última parte é uma fórmula, que alguns de vocês viram e outros não. A fórmula do vértice. Eu vou achar o vértice da parábola. Como se acha o vértice da parábola e o que é o vértice da parábola? O vértice da parábola ou é o ponto máximo ou é o ponto mínimo. O que é parábola? É o gráfico que vai dar dessa função de segundo grau. Como isso aqui é uma função de segundo grau, o gráfico ele vai ser assim ou assim. Tá vendo esse x ao quadrado aqui, ele é positivo, então a minha parábola vai ser boca para cima. Lembra? X ao quadrado, A positivo, boca para cima, A negativo, boca para baixo. Isso é o vértice. O vértice é esse ponto aqui, ó. É achar esse par ordenado, quanto ele vale. Isso aqui é o vértice da parábola. Ou é o ponto mínimo dela, ou é o ponto máximo dela.
Vou colocar a fórmula aqui, vou pedir para vocês darem outro pause para copiar com calma, tá? Menos B sobre 2A vai ser o x do vértice. X do vértice. E menos delta sobre 4A vai ser o y do vértice. Isso aqui vocês vão fazendo exercício até vocês decorarem, gente, porque são coisas que vai ser pedido para vocês no futuro. E vocês usarão isso aqui também no segundo e no terceiro ano, eu garanto para vocês, tá? Como que eu vou achar o vértice dessa parábola aqui? Substituindo, vamos lá? Vou achar o vértice da parábola, estou no item 3. Para eu achar o vértice da parábola, eu preciso saber quem é o A, quem é o B, quem é o C e quem é o delta, porque eles estão tudo aqui, né? Quem é o A? É 1, olha o sinalzinho, tá? Se ele for negativo, traz também. E quem é o delta? O delta é B ao quadrado menos 4AC. O delta vai ser, o B vale 1, ao quadrado é 1, o A vale 1 e o C vale 0. Então, tudo isso aqui vai para 0. Meu delta deu quanto? 1. Pronto. Agora eu posso achar o vértice da minha parábola. Vai ser menos o B sobre 2 vezes o A. Pronto. Isso aqui vai ser meu x do vértice. E esse é o menos o delta, que deu 1, sobre 4 vezes A. Olha que belezinha. Esse vai ser o y do vértice. Tá bom? Então, dando uma arrumadinha que é melhor, meu par ordenado ficou menos meio e menos 1/4. Esse é o vértice da minha parábola, né? Então, eu vou resumir aqui a terceira parte que eu achei. Foi o vértice da parábola, cuja forma é menos B sobre 2A e menos delta sobre 4A. O meu vértice deu menos meio e menos 1/4. Pronto. Então, agora eu sei o vértice, eu sei as raízes, ou em matemática é tudo, e sei... Ai, cadê o 2 aqui que eu tirei? Aonde corta eixo Y? Eu apaguei, né? Vamos pôr aqui o 2. O C igual a 0, que é onde corta Y. Pronto. Sempre são essas três coisas que vocês vão fazer para fazer o gráfico. Morreu o assunto. Vamos fazer o gráfico. Agora é só pôr no gráfico. Esse é o eixo das abscissas, ele chama Chess. E esse é o eixo das coordenadas, ele chama Y. Aqui é a origem desse plano cartesiano. Aqui é o primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto, sempre no sentido anti-horário. Vou colocar as coisinhas dele. A saber, primeiro, aonde corta o eixo X? Corta no 0. É um par ordenado, 0, 0. 0 para x, 0 para y, né, gente? Certo? Porque ó, as raízes da função ou 0 da função são os valores para x que zera a função. Então, y é 0. Então, esse par ordenado aqui é 0, 0, tá bom? Eu igualei a 0, não igualei? Para achar essa raiz, nós não fizemos x ao quadrado mais x igual a 0? Então, eu dei o valor 0 para y. Então, um par ordenado é 0 e 0. E o outro é menos 1 para x e 0 para y. Ou seja, esses dois pares ordenados cortam o eixo x. Está entendido isso? Muito bem. Vamos fazer assim para vocês visualizarem bem esse gráfico aí. Agora que eu achei aonde corta o eixo x, vou para a segunda parte, que é onde corta o eixo y. No 0 também. Tá aí? Vai cortar no 0, 0, tá aí, ó. E o vértice ele é menos meio para Chess, aqui, menos meio para Chess, e menos 1/4 para Y,
Aqui é o menos 1, aqui é metade, aqui é menos 1/4, não é verdade? 1/4 na metade da metade. Então, esse par ordenado dá assim, ó, menos 1/4 e meio. Encontrei. É paralelo a y, paralelo a x, e eu localizo o par ordenado no plano cartesiano. Agora, eu traço o gráfico. O A meu é positivo, boca para cima. Meu gráfico, ele vai ser assim. Isso aqui é o vértice. Então, e aqui é onde corta o eixo X, vai fazer assim, ó. Olha que belezinha. Essa é a parábola. Vamos fazer mais uma vez? Vamos. Tem a letra B que ele dá exemplo, gente, é o mesmo, mas ele põe menos x ao quadrado mais x. O que vai acontecer? Minha parábola vai ser voltada para baixo, então vai ser ponto de máximo. Eu não vou fazer porque a outra vez ela é incompleta, tá bom? Eu vou fazer uma completa. Vamos ver se eu acho aqui uma completa com x ao quadrado negativo. Achei. Olha essa aqui. Ela vai ser y igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 1. E ele pede o gráfico dessa função. Como é que eu faço o gráfico dessa função? Vou passar pelos 3 estudos, pelas 3 fases. Primeira fase, eu tenho que achar a raiz da função. Como eu acho a raiz da função? Igualando y a zero. Então, eu vou pegar essa função e vou igualar a zero. E vou achar o delta, para eu achar as raízes da função. B ao quadrado vai dar 4, menos 4, AC. Mostrem quem é o A, quem é o B, quem é o C, para vocês não errarem, principalmente no sinal, tá? Ó, 4AC, os dois eram negativos. Quanto vai dar o meu delta aqui? Menos, macro, menos, 4, menos 4, deu 0. O que acontece com o delta igual a 0? São duas raízes reais iguais, ou uma raiz, né? Como que eu acho a raiz? É a segunda parte da fórmula, menos B, mais ou menos, raiz quadrada do delta sobre 2 vezes A, né? Menos B vai dar menos 2, mais ou menos raiz quadrada do delta. Raiz quadrada de 0 é 0. Sobre 2 vezes A. Então, isso deu menos 2 sobre menos 2. É ou não é? Que vai dar 1. Pronto, eu achei a raiz da função. Eu achei aonde ele corta o eixo x. Então, para y igual a 0, meu x deu 1. Esse aqui é um par ordenado, que vai me ajudar a fazer o gráfico. Gente, de novo, pause. Agora eu vou para a segunda parte. A segunda parte é falar aonde corta o eixo y agora, ou seja, o C. O C ele é menos 1. Esse menos 1 é onde minha função vai cortar y, tá? Aqui é onde minha função corta o x, porque é a raiz da função. Aqui é onde ela corta y, é para ser igual a menos 1. Esse aqui, o par ordenado, deu 1 e 0, que eu vou localizar no meu gráfico. Esse aqui, o par ordenado, deu 0 e menos 1. Ele corta y, ele não tem x, ele só tem y. Ele corta x, ele só tem x, não tem y, tá bom? E, finalmente, o 3, que é o vértice da parábola. Menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Vamos lá. Vamos dar os valores de novo aqui que eu apaguei. O A é menos 1, o B é 2 e o C é menos 1. E o delta que nós achamos, ele deu 0. Nós já fizemos, não é? O delta deu 0, não deu? Agora, quem serão os vértices, então? Menos 2 sobre 2 vezes o A. E menos delta sobre 4 vezes o A. Nem precisava terminar, porque 0 dividido por qualquer coisa dá 0.
Então, meu vértice vai ser menos com menos dá mais, 2 dividido por 2 dá 1, 1 e 0. Como ficará a minha parábola? Meu vértice deu 1 e 0. X, Y, e vou localizar os seguintes pares ordenados do gráfico. Eu vou localizar o ponto 1 e 0, que é a raiz da função. 1 para x, 0 para y. Vou localizar o ponto c igual a menos 1, que é onde corta o eixo y. É o par ordenado 0 e menos 1, só tem y. E vou localizar 1 e 0, que coincidiu com a raiz. 1 e 0 está aqui, ó. Esse vai ser meu vértice da parábola. Mas agora minha parábola é boca para cima ou boca para baixo? Olha o A dela. O A é negativo, o A da função. Então a boca é para baixo, certo? O vértice da parábola e a parábola corta aqui e faz isso, né? Um pouquinho mais bonitinha, mas é o que tem para... Ai, Jesus. Paciência, né, gente? Pronto. Essa é a parábola. Boca para baixo. Esse é o vértice da parábola. É o ponto menos B sobre 2A e o ponto menos delta sobre 4A. É o X do vértice e o Y do vértice. Esse é o X do vértice. E o Y do vértice é 0, não tem. Esse é o C, ele corta o gráfico no eixo Y. E a raiz da função é essa, coincidiu. Isso aqui é o X, que nesse caso é igual a X', porque meu delta é igual a 0. Olha que beleza? Vamos fazer mais um? Tranquilo? É só seguir a receita, gente. 3 passos. Quais são os 3 passos? Primeiro, acha a raiz da função. Como é que eu acho a raiz da função? Acho o delta. Segundo, acha onde corta o eixo y. Como é que eu acho isso? Só ver o valor de c. Terceiro, acho o vértice. Como é que eu acho isso? Decora a forma. Vou fazer mais um. Vou fazer, ó, eu estou na página 97 e eu estou fazendo o exercício 3, tá? O que eu acabei de fazer foi a letra C, de Chapolin. Agora eu vou para a letra A. Eu vou fazer essa função aqui, ó, y igual a x ao quadrado menos 4x mais 5. E vou pôr no gráfico, tá bom? E vou pôr no gráfico. Vamos lá. Primeira parte. Vou achar o delta. Para quê? Para eu achar a raiz da função. O que é a raiz da função? É onde corta o eixo x. Opa! Como é que eu acho a raiz da função? Acho delta. Igual a 0, essa é a equação do segundo grau, e acho delta. A saber, meu A vale 1, meu B vale menos 4, meu C vale 5. O delta vai ser B ao quadrado, que dá 16, menos 4AC. Meu delta deu 16 menos 20. Meu delta deu negativo. Tá? Meu Deus do céu, já que eu não consigo fazer um exemplo que tem 2 raízes para cortar o eixo x em 2 lugares. Meu delta deu menos 4, ele deu menor que 0. Não existe raízes. Mas não tem raiz, não tem gráfico? Tem. Só que ele não vai cortar o eixo x. Ele não corta o eixo x. Porque não tem raiz, neste caso. E como vai ficar o gráfico? O elo. Ele é boca para cima, não é? O gráfico vai ficar assim. Mas aonde ele é? Aqui, 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 né? Onde? Isso que me responde é o vértice. Fazendo o vértice, o par ordenado do vértice, onde ele está. Mas antes de chegar no vértice, eu quero saber onde ele corta y. Onde ele corta y? No C igual a 5. Ah, eu já sei que vai cortar aqui, ó. Já sei que ele passa aqui. Ou vai ser assim ou vai ser assim. Depende do vértice. Vamos achar esse bendito vértice, então.
O vértice vai ser menos B, dá 4 positivo, menos A, sobre 2 vezes A. E menos delta, dá 4 positivo, sobre 4A. Então, o meu vértice deu ponto 2 e 1. Pronto. Agora eu tenho condição de achar onde está. Meu vértice deu 2 para X e 1 para Y. Aqui é meu vértice. E aonde corta? É no 5. 1, 2, 3, 4, 5. É onde corta meu eixo Y. É no 5. Certo? E a raiz não tem. Então, como fica? Assim, ó. Ele não corta o eixo X. Minha parábola fica assim. Aí. Localizei onde estava essa parábola. Quem me ajudou? O vértice, aonde corta o eixo Y. Essas 3 informações são cruciais para eu montar um gráfico. Não é tranquilo? Agora vocês vão treinar, tá bom? É a página 97, tem o 1 e o 2, o 3 tem bastante função de segundo grau. 1 e o 2, a função é incompleta, tá? E o 3, ela é completa, eu fiz 2, sobrou só 1 para vocês fazerem. Olha que chato, gente, né? É só isso, pessoal. Dá uma treinadinha e a gente se encontra na próxima aula para conversar, tá bom? Um abraço, bons estudos, força na peruca, hein?